Olá, queridos amigos. Sou Cristina Lúcia, trabalhadora do Centro Espírita Discípulo de Jesus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E estou aqui agradecida pelo convite para podermos falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, no item sobre mediunidade gratuita. Mas antes, vamos ler um texto deste livro, Aos Médiuns com Carinho, mensagens de diversos espíritos recebidos em Lar de Teresa. Sigamos confiantes. Conjugai com os nossos os vossos esforços para que não esmoreçais na obra a realizar. Estamos engajados numa só luta, a do bem contra o mal, a da luz contra a treva, pois que o bem e a treva, atualmente predominantes, deverão ser diluídos na corrente de vossos esforços e de vosso labor. Não desanimeis, não vos intimideis. É natural que, ao se tentar acender uma luz, os que amam a escuridão tentem apagá-la. E não o fazem por deliberação maldosa, mas simplesmente porque não se encontram em condições de se verem a si mesmos quanto a claridade lhes chega. Por isso é tão importante o vosso amor na disseminação paulatina da verdade que deve brilhar sem ferir ou agastar. E é tão importante que vos doeis intensamente ao trabalho do bem, para que vosso exemplo de perseverança seja estímulo crescente àqueles que necessitam buscar a luz para encontrarem, por fim, a desejada paz. À medida que se esclareçam, que se sintam amados, que percebam que podem sentir as mais leves e felizes, mais leves e felizes, desde que se despojem de seus ódios, terminarão por render-se ao bem. Mais tarde, serão os primeiros a vos ajudar nesta luta. Até que a alvorada do amor se transforme em dia claro, é necessário que no céu escuro brilhem as estrelas da vossa boa vontade, do vosso esforço, do vosso querer firme, das vossas pequenas realizações. Não temais, pequenino rebanho, crede em Deus, crede também em mim, disse-nos o amado Mestre. Assim sendo, se nele confiamos, sigamos a trilha destemidamente. Ele estará conosco hoje, como ontem, amanhã e sempre, pelo Espírito de Icleia. Então, queridos amigos, vamos agradecer a Deus essa oportunidade bendita de estarmos estudando, conectando nossos pensamentos à espiritualidade amiga. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e dizer muito obrigada mesmo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar, de estar junto de Ti em oração. Que possamos aproveitar o estudo da noite para refletir o nosso comportamento, as nossas ações, e possamos voltar-nos mais para Deus, para nós mesmos, e possamos seguir em paz o nosso trilhar neste planeta, com perseverança e acreditando, não estamos sozinhos. Deus nos guia e nos acolhe, nos consola, nos ampara. Muito obrigada por isso, meu querido. Amado Deus Pai de justiça, ser conosco nesta noite e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, mediunidade gratuita está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama De Graças Recebestes e de Graça Dai. Muito bem. No início do capítulo, no item 1, Kardec coloca uma citação do livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. No item 2, a primeira frase, Kardec coloca: de graças recebestes e de graça dai. Disse Jesus aos discípulos. Com esse preceito, prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Então, Jesus aqui já vem chamar a nossa atenção para o nosso comportamento. Que Deus espera de nós um comportamento ético, moral, comprometido com a caridade, com o amor ao próximo, com o trabalho de Deus. E esse compromisso é muito sério. Nós recebemos de Deus esse dom, um dom gratuito, e todos recebemos, e cada um aí desenvolve num grau maior ou menor as suas potencialidades, mas todos recebemos de Deus essa faculdade de graça. E o que é essa faculdade? Que dom é esse? O dom da mediunidade, né? No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, no seu capítulo 2º, Qualidade dos Médiuns, ele vem no item 88, nos dizendo que a faculdade medianímica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades que se pode empregar para o bem como para o mal, e da qual se pode abusar. Ela tem por objeto nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de receber seus ensinamentos e nos iniciar na vida futura. Como a vista nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível, aquele que dela se serve com um fim útil para seu próprio adiantamento e dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão, da qual terá sua recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso cedo ou tarde as consequências, como aquele que faz mau uso de qualquer faculdade. Então, vejamos, amigos, mediunidade, uma faculdade que nós recebemos de Deus, que nós podemos empregar para o bem e tanto para o mal. E que podemos abusar. Podemos. Mas, como ele diz lá no final, vamos ter cedo ou tarde que arcar com as consequências. Tudo que fizermos, vamos arcar com as consequências, para o bem ou para o mal. E ele continua aqui dizendo que, como nossos olhos fazem com que enxerguemos o que está ao nosso redor neste mundo, né, material, a mediunidade nos faz ver o mundo espiritual e nos permite entrar em comunicação com esse plano. E que aquele que se utiliza deste dom de uma forma útil, de uma forma equilibrada, caridosa, ele vai receber a sua paga, porque cumpre uma verdadeira missão. Isso assim, para nós, estimulante, esperançoso e nos traz reflexões. Se estamos desenvolvendo nossa mediunidade, já estamos tendo acesso a um trabalho mediúnico dentro da casa espírita que trabalhamos. Temos que ter essa responsabilidade, temos que ter esse compromisso com Deus, porque Ele nos deu, Ele nos concedeu, Ele confiou em nós para que, usando este dom, nós o ajudássemos a ajudar o próximo.
Então, se fizermos um bom uso, estaremos realizando a missão que nos comprometemos quando no plano espiritual, antes de chegarmos a esta existência. E isso, meus amigos, é uma coisa muito séria, muito importante, que temos que nos atentar, né? Vamos lá. No Evangelho, mediunidade gratuita, item 7 a 10, no item 7, eles vão nos falar assim: os médiuns modernos, nós, pois os apóstolos também tinham mediunidade, também receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes a estrada do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem. Prestem atenção. Porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho individual. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive consolação de receber encorajamento, testemunho de afeto daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Portanto, cobrar por ela seria desviá-la de sua finalidade providencial. Bom, para começarmos a conversar sobre isso aqui, vamos pensar. A gente já até chegou a começar a falar, né? Qual é a finalidade da mediunidade? O objetivo que recebemos este dom para caridade, amparo, auxílio. Caridade, amor em ação. Caridade, amor em plenitude. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que nós queremos que façam a nós. Amparo é aquele aconchego quando você está com muita dificuldade. É aquele abraço, é aquele ouvir, é aquele vai dar tudo certo. Auxílio, orientação, direção, socorro, não é? Então, essa mediunidade, ela é a promoção deste intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, mas com caridade, amparo, auxílio. Fazer ao outro o que quero que façam por mim. E olhem bem quando ele diz que nós recebemos esse dom gratuito e que nós somos os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes a estrada do bem e conduzi-los à fé. Então, olha a nossa responsabilidade quando médiuns atuantes. Olha aqui a nossa caridade, o nosso amparo, o nosso auxílio, que nós temos que promover ao trabalharmos a nossa mediunidade, ao desenvolvermos um trabalho mediúnico no nosso ambiente do centro espírita. E ele diz que somos intérpretes para a instrução dos homens. Nossa responsabilidade de instruir através do quê? Da espiritualidade. A espiritualidade traz a mensagem, traz a instrução e nós somos seus intérpretes. Passamos para aquele que está ali a nos ouvir. Mas não podemos vender palavras que não nos pertencem. Porque o que é a mediunidade? O intercâmbio. Os espíritos utilizam o nosso pensamento, nossos sentimentos, e através dessa conexão passam
as suas ideias, os seus ensinamentos, as suas palavras. Que palavras? De caridade, de consolo, de auxílio, de instrução, às vezes de puxão de orelha, né? De chamar a atenção. Olha, presta atenção, você está se desviando do caminho, meu amigo. Volta, reflete, sempre com amor, sempre com carinho, sempre com aquele aconchego. Isso é importantíssimo. Refletirmos sobre essas palavras. E depois aqui ele também diz que o pobre, Deus quer que a luz alcance a todos. Aquele pobre que não tem dinheiro para pagar vai ficar desamparado de um consolo? Se ele pede para receber ou para interagirmos uma opinião, um alento, ele vai ficar sem isso porque ele não pode pagar o trabalho mediúnico? Deus quer que chegue a todos esse consolo. Então não podemos cobrar por uma coisa que não nos pertence. Certo? Eis porque a mediunidade não é um privilégio. Eu sou a tal, eu sou médium. Nossa, Deus é maravilhoso, Ele me deu mediunidade. Oh, meus amigos, não se enganem. Quanto mais a mediunidade é desenvolvida, isso significa que mais comprometidos nós somos, que mais caridade precisamos praticar, que mais amparo temos que dar, que mais auxílio, mais socorro, mais abraços. Esse é o nosso papel enquanto médiuns. Trazer isso para aqueles que estão necessitados. E isso é importantíssimo. Esses itens da mediunidade gratuita não é um item muito, não são itens grandes, então eu vou ler alguns, tá? O item 8 diz assim: todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam e a repulsa deles por tudo que é de interesse egoísta e que sabe quão pouco é preciso para afastá-los. Esse nunca poderá me admitir que espíritos superiores estejam à sua disposição do primeiro que os convoque, a tanto por sessão. O simples bom senso rejeita tal pensamento. Então, aqui ele está dizendo que aquele que estuda a mediunidade, que estuda a doutrina, ele sabe que os espíritos superiores só para o bem nos auxiliam e nos orientam. E que eles não estão à disposição, à nossa disposição para evocarmos a tal hora, a tal lugar, a tal momento, porque eu tenho que apresentar uma resposta para aquele que está me pagando. A gente sabe, na doutrina a gente fala isso muitas vezes, que o telefone só toca de lá para cá. Não é assim, espírito querido, vem aqui, porque eu estou com um amigo aqui querendo saber se o casamento dele vai dar certo e eu preciso dar uma resposta para ele. Me ajuda aí. Pô, ele pagou bem. Não rola. Não, os espíritos superiores não aceitam, eles têm, ou o que ele fala aqui, repulsa por tudo que é de interesse egoísta. Eles não atendem. Eles só vêm quando os chamamos para um trabalho sério. E aqui mais para frente vai dizer que a mediunidade deve ser realizada de maneira santa, de maneira honesta, de maneira caridosa, de maneira responsável. Porque é um trabalho sério. Mediunidade não se faz brincando, né? Bom, também não seria uma profanação evocar os espíritos por dinheiro? Espíritos, seres que respeitamos ou que nos são caros? Mas, sem dúvida, também é possível haver manifestações desse tipo, no entanto, quem poderia garantir a sua sinceridade? Pode acontecer? Pode. Mas quem vai garantir
que a resposta que eu estou recebendo da espiritualidade é séria, é comprometida, é verdadeira. Porque nós não sabemos que tudo é sintonia, que nós sintonizamos com aqueles que estão ali com os mesmos pensamentos que nós. Se eu estou trabalhando com irresponsabilidade, com indisciplina, com falta de caridade, com sentimentos e interesses egoístas, avarentos, materialista, fazendo por dinheiro, quem é que eu estou atraindo neste meu pensamento? Espíritos inferiores. Que vão fazer o quê? Brincar, zombar, mentir, enganar. É o que a gente vai conseguir, não é? É aqui, ó, tá aqui no Evangelho nos ensinando e nos chamando a atenção para isso. Os espíritos levianos, mentirosos, travessos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre vêm e sempre estão prontos para responder ao que se lhes pede, sem preocupação com a verdade. É o que eu acabei de dizer. Eles não vão ter preocupação se aquele companheiro que está ali pedindo aquele socorro está sofrendo. Eles não estão nem aí. Eles vão vir para cá para brincar, para leviandades. Eles não têm compromisso com a caridade, eles não têm compromisso com a verdade. E é isso que nós estamos atraindo com a nossa falta de responsabilidade, com a nossa falta de estudo sério. A primeira condição para se obter benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, mais absoluto desinteresse moral e material. Então, como é que se faz mediunidade séria, mediunidade santamente, com humildade, com desinteresse, com boa vontade? Fazer ao outro o que queres que te façam. Este é um pensamento que deve nos mover. Correto? Vamos pensar. Aqui depois ele diz: ninguém pode contar com sua permanência. Para o explorador, seria um recurso totalmente incerto, que pode lhe faltar no momento em que mais lhe seria necessário. Importantíssimo pensarmos assim, nesta responsabilidade. Não nos pertence. Somos intérpretes, não é? Então, vamos parar assim, pensar. O que pode acontecer se eu exercer a mediunidade comercialmente, pedindo uma paga em troca? Eu faço isso, eu vou evocar os espíritos, mas é tanto a consulta. Ou então você vai fazer isso para mim, ou vai qualquer coisa. A comercialização. Bom, a primeira coisa que pode nos acontecer é a perda ou a suspensão da mediunidade. No livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 17, Formação dos Médiuns, no item 220, que fala sobre a perda e a suspensão da mediunidade. Os médiuns podem perder sua faculdade? Isso ocorre frequentemente. Qualquer que seja o gênero dessa faculdade, qualquer que seja o seu gênero de mediunidade, frequentemente pode-se perdê-lo. Frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. Nós podemos perder ou cessar momentaneamente. Aí você perde aquilo. Você começa a perceber que você não tem controle sobre aquilo, que é um dom de Deus. Aí você se conscientiza, vai estudar, vai desenvolver, vai buscar sua reforma íntima. Mas a espiritualidade percebe que verdadeiramente você está se transformando, que você está
se responsabilizando, que você está se tornando uma pessoa que aceita essa mediunidade de uma maneira gratuita e tem essa consciência de que esse dom vem de Deus, que você está fazendo uma coisa que é de Deus, permitida por Deus, e essa mediunidade pode ser, você pode retornar, mas é porque é o que ele fala aqui, que cessa com a causa que a produziu. Mas para isso vai ter que ter esforço, boa vontade, disciplina, trabalho, estudo. E aqui, nesse item 222, são perguntas que são feitas, e a primeira pergunta foi a que eu li agora, e a segunda pergunta ele diz assim: a causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? E ele responde que os espíritos frequentemente não querem mais ou não podem mais se servir de qualquer faculdade que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso dos espíritos. A mediunidade é um dom de Deus e nós somos intérpretes, nada podemos sem a interferência dos espíritos, senão não é mediunidade, é animismo, e aí é outra história, ok? Vamos seguir, o tempo vai embora. Vamos lá. Existem alguns itens que eu quero rever aqui, alguns eu já até falei, sobre o que pode acontecer com esse exercício aí sendo comercializado. O acesso ao esclarecimento, ao conforto espiritual, ao socorro, poderá sofrer impedimento e dificuldades. Deus quer que a luz chegue para todos. E isso nós vimos lá no item 7, quando ele fala o pobre que não pode pagar, não vai receber o consolo, o socorro? Então, quando você comercializa a mediunidade, você está impedindo o acesso daquele que não pode pagar a esse socorro, a esse conforto. E a gente lembra que Deus quer que essa luz chegue a todos. Esse é o primeiro compromisso. É imoral e o médium já está recebendo sua paga. Não é ético, não é moral, não é honesto, não é sério. E depois não vai poder reclamar pedir a sua recompensa quando chegar no mundo espiritual. Nossa, eu fui anos médium, mas e as vezes que você pediu em troca alguma coisa? Você já recebeu seu salário. Porque como que a gente pode vender aquilo que não é nosso? Como que a gente vai receber por um trabalho que é realizado pelos espíritos? Não é um trabalho só nosso. E é um trabalho que beneficia mais a nós do que os próprios espíritos. Porque nós recebemos tanto socorro, tanto amparo, tanta ajuda, quando nós desenvolvemos esse trabalho com caridade, com amor, com responsabilidade. É uma via de mão dupla. Mas para isso temos que trabalhar com seriedade. De verdade, com amor. Então, e aí ele lá no item 9, ele vai dizer, né, que não se pode contar com a sua permanência. A gente não pode garantir o resultado. Por quê? Porque nós não sabemos, quando comercializamos, que espírito está se associando a nós pela nossa sintonia. Com certeza, espírito evoluído e bom não é. Porque nós estamos nos desviando do caminho reto, do trabalho sério. E eles, como ele falou aqui, têm repulsa por tudo que é de interesse egoísta. Eles não vêm. Quem vem, olha aqui, espíritos, como é que ele diz aqui? Escrupulosos, mentirosos, travessos, levianos, que não têm compromisso com a verdade. São esses que vão vir atraídos pelos nossos pensamentos. Então, nós não temos como assegurar resultados positivos deste intercâmbio. Com certeza não serão positivos. E
E quem é que nós vamos atrair? O que a gente acabou de falar. Espíritos inferiores. Levianos, travessos, sem compromisso com a verdade, sem seriedade, brincalhões, mentirosos, vão inventar histórias. E aí, se você acreditar piamente, sem pensar, sem realmente raciocinar em cima, perceber a linguagem daquela resposta, não é? Porque no livro dos médios, Kardec nos alerta, como é que a gente reconhece uma mensagem que ela é de espíritos bons, que ela é uma mensagem boa, de compromisso? Pela linguagem. Pela linguagem. Então, nós temos que estar atentos. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente não se atenta. O que a gente recebia? Olha, falou que você vai ganhar na loteria. Joga! É muito triste. Porque uma das consequências desse comércio é o lançar descrédito à mediunidade verdadeira. As pessoas vão ficar vendo essa leviandade, essas mentiras, vendo que as coisas não acontecem como se falou. Ah, não falei? Aquilo ali é tudo charlatão, isso aí é mentira, bobagem. Para de escutar isso. Então, o trabalhador sério, o centro sério, que tem médios corretos, comprometidos com a verdade, comprometidos com Deus, são lançados ao descrédito. E isso é triste de saber. Porque é um trabalho muito importante. Senão Deus não permitiria. Se fosse inútil. É uma coisa útil, que vem de Deus. E Deus quer o melhor de nós. E o melhor para nós. Não é? Aqui no item 9, ele vem dizendo, né, sobre que esse explorador com recurso totalmente certo pode lhe faltar, a gente já falou sobre isso. A mediunidade só existe pelo concurso dos espíritos. Se esses faltarem, não há mediunidade, não há. E no item 10, aqui no livro O que é o Espiritismo, ele vai falar um pouquinho sobre isso, quando ele diz aqui que, assim, olha, os médios interesseiros, é bem legal a gente ler depois, todo esse capítulo aqui, fala sobre os médios interesseiros no que é o Espiritismo, tá? Seria preciso ter uma ideia muito errada para crer que espíritos superiores se colocassem às ordens do primeiro que solicitassem a tanto por hora. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são uma coisa muito grave, exigem muito respeito para servirem de exibição. Darias 100.000 francos a um médium e não o farias obter dos espíritos o que estes não quisessem fazer. Tudo que a gente acabou de falar. Você pode dar quanto quiser, mas ninguém vai fazer com que espíritos sérios, espíritos verdadeiros, espíritos superiores venham para fazer aquilo que a gente está pedindo. Não vai acontecer. A afeição e a simpatia são as mais poderosas motivações de atração dos espíritos. Eu vou até repetir. A afeição e a simpatia são as mais poderosas motivações de atração dos espíritos. Compreender-se-ia que eles não podem ser solicitados com o pensamento de os usarem para ganhar dinheiro. Se é verdadeiro, mas que a fé não se impõe, não é menos dizer-se que ela não se compra. Eles não consagram à mediunidade senão o tempo
que podem dar-lhe sem prejuízo e se tomam no seu lazer ou no seu repouso, espontaneamente. Então são devotados e se os estima e respeita mais. Por isso, porque aqui ele vem dizer, aqui no item 9 do Evangelho, que a mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Mediunidade não é profissão, tá? O momento de nos concentrarmos no nosso trabalho mediúnico é o nosso momento em que nós vamos consagrar a Deus. É o nosso momento livre, é o nosso momento de folga, é o nosso momento de férias, é o nosso momento em que nós vamos trabalhar para Deus. É um momento santo, que nós estamos santificando para Deus. É um trabalho para Deus. Então, não é uma profissão. Por isso que não se pode cobrar. Você quer o seu dinheirinho? Arranja um emprego, vai trabalhar. A mediunidade não pode ser vista como profissão. Isto também é uma coisa muito séria. Ok? Bom, aqui no item 9 ainda, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita num momento determinado. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de algo sobre o qual não se é o real dono. É esse tráfico degenerado pelo abuso, explorado pelo charlatanismo e pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Porque à época estava havendo essa comercialização. E aí ele vem e fala, não, isso aí não pode, e ele proíbe. Mas isso foi momentâneo, depois isso se verificou que mudou. Isso foi lá em Moisés, né? O que aqui nos chama a atenção que nós não vai ter médium nenhum que vai dizer assim, nossa, eu vou evocar um espírito aqui porque eu preciso em tal hora, em tal momento que eles venham. Meus amigos, aí vocês podem estar pensando assim, mas lá no centro tem hora para começar e hora para acabar no dia certo a reunião de desobsessão, a reunião mediúnica, o estudo mediúnico. Tá, mas vejam bem, isso é um trabalho de responsabilidade em que há um planejamento com o plano espiritual. Eles é quem intuem aos companheiros da casa que coloquem a reunião em tal dia e em tal hora, para que, naquele momento, um grupo de espíritos compromissados que estão responsáveis por aquela casa venham ajudar naquele trabalho. E não é que... Mas eles vão vir sim, quando eles percebem que aquele trabalho está sendo desenvolvido de maneira séria, responsável, honesta, digna. Isso é um compromisso da casa espírita com o plano espiritual. É diferente do médium, né? Ele chamar e quiser evocar um espírito para resolver uma situação particular de comércio. São coisas separadas, são coisas diferentes, tá? Bom, como posso, né, nós, para fecharmos aí o nosso pensamento, como é que eu posso fazer da mediunidade um comércio se ela é algo que eu não domino, não posso controlar? Não posso. Posso, às vezes. Eu posso controlar na medida que eu possa estar fora da casa espírita e sentir a presença de um espírito e eu falar, meu querido amigo, eu entrar em prece, neste momento, eu estou no meu trabalho, eu estou em algum lugar, nossa reunião é em tal hora, é em tal momento, neste momento nós poderemos recebê-lo, ouvi-lo, ajudá-lo, porque o médium ele tem plena consciência e domínio de si mesmo. Mas o que a gente não pode controlar é quando nós estamos trabalhando de maneira irresponsável.
Por quê? O que a gente não pode... A vinda dos espíritos imperfeitos, perturbadores, mentirosos, quando eu estou trabalhando, sintonizando com eles. Aí as respostas que eles vão nos dar fica complicada. É um trabalho que depende da espiritualidade. Sem espírito não se faz mediunidade. Então, como é que eu vou poder querer comercializar? Impor aos espíritos superiores hora, local, exigências, saber disso, saber daquilo, que ele esteja à minha disposição para realizar uma coisa que eu quero, de um interesse particular, material. Isso não está certo. Os espíritos bons não se colocam nesse papel. Porque ter essa faculdade mediúnica não significa que os espíritos são obrigados a se utilizarem dessa mediunidade. Ele vai ver que você é um espírito irresponsável, não estuda, não trabalha, quer fazer comércio, está ali, mas quer só realizar seus interesses materiais e pessoais, ele vai se utilizar de outro médium. A não ser que seja extremamente necessário, extremamente útil utilizar-se deste médium de uma maneira ali dentro da casa espírita. Isso são casos separados. O que nós devemos fazer para que a mediunidade seja realizada de maneira santa, responsável, caridosa? Amar e ajudar. Amar e ajudar. Mais importante, sem esperar retribuição. Pensar nos deveres, na nossa responsabilidade. Servir e passar. Servir, Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. Esse é o programa mais importante. Porque na medida das nossas possibilidades, cada um vai ter paz e tranquilidade na consciência. O que nós vamos ter paz e tranquilidade a partir do momento que trabalharmos para Deus com responsabilidade, com seriedade, com amor, pensando no outro, desejando ao outro o que eu desejo para mim. Isso é importantíssimo. Vamos ser responsáveis, vamos pensar mais no outro. Vamos consagrar a mediunidade, a esse trabalho santo, nosso tempo, de maneira aproveitável, de maneira responsável. Vamos aproveitar esse dom que Deus nos deu e aprender a amar mais, a aprender a trabalhar sem exigir nada. Porque quanto mais o bem se espalha, melhor é o mundo que nós mesmos estamos vivendo. E o bem começa dentro de mim, com meus pensamentos, com as minhas ações, com as minhas palavras, com a minha boa vontade. Que possamos ser mais responsáveis, mais amorosos, mais caridosos. E é isso que nós precisamos pensar bem. Obrigada, meus amigos. Vamos agradecer. Nesse momento, Pai, te agradecemos imensamente essa oportunidade de reflexões sobre as nossas ações. Que tenhamos, Pai, olhos de ver, ouvidos de ouvir teus ensinamentos, teus esclarecimentos, tuas instruções. Abençoa-nos, Pai, para que possamos continuar a nossa trilha em busca da nossa evolução, com perseverança, com responsabilidade, com amor, com caridade. Que possamos amar mais, servir mais. Muito obrigada, meu querido Deus. Jesus, meu amigo. Espíritos amigos que tanto nos socorrem e nos ajudam. Muito obrigada. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.
Muito obrigada, amigos. Fiquem com Deus e que eu possa ter ajudado só um pouquinho. Fiquem com Deus.